Hoje nós estaremos expondo, se Deus permitir, o capítulo 10 do livro de 1 Reis. E semana que vem estaremos concluindo, depois de 4 meses, nossas exposições no livro de 1 Reis. Queria lhe convidar a abrir o livro de 1 Reis, capítulo 10. Por se tratar de um livro histórico, onde muitas vezes nós nos deparamos com porções um pouco longas demais, nós vamos ler o texto à medida que nós formos expondo, ok? Esses 29 versos, se assim Deus permitir. Então vamos curvar as nossas frontes, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso bom Deus. Senhor Deus e Pai, ó Deus, que privilégio nós temos, Senhor, de estar em Tua casa, no Teu dia, para, Senhor, abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, ouvir, ó Deus, esta palavra sendo exposta. Ó Deus, que nós possamos estar sedentos por aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas e aos nossos corações. Ó Deus, que esta noite, Pai amado, graciosamente, através da instrumentalidade do Teu Espírito, o Senhor aplique estas verdades aos nossos corações, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ela possa, Senhor Jesus, estar, ó Deus, gerando frutos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor fale, ó Deus, desde o coração, Senhor, deste pregador, a qualquer outro irmão, Senhor, aqui esta noite, que possamos estar atentos e sedentos, ó Deus, pela Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, caminhamos pelo livro de Reis e vimos um pouco do ministério e da vida e do reino de Salomão. Vimos no capítulo 1, Davi velhinho, precisando então, conceder o trono para um dos seus filhos, Salomão, a quem Deus havia dito que seria. Teve uma grande concorrência de Adonias, que tentou usurpar o trono do seu pai. Betseba e Natã intercedem. Davi prontamente manda coroar o seu filho Salomão, e este mesmo ouve as instruções do seu pai, onde uma das mais preciosas lições desse livro, eu me lembro e me recordo das palavras de Davi para Salomão, quando ele disse: meu filho, sede homem. Mas não era um homem onde ele viria possuir muitas mulheres, não. Sede homem, guarda tudo que o Senhor tem nos ensinado, os seus mandamentos, os seus juízos, e procura ser fiel a tudo aquilo. É quando Salomão então começa a colocar em prática, Deus se manifesta a Salomão e diz: Salomão, pede o que você quiser que eu lhe darei. Salomão então no capítulo 3 pediu a Deus sabedoria, pois o mesmo disse que o povo de Deus era muito numeroso e que ele queria governar aquele povo com retidão, com justiça. E ele só poderia fazer isso se a boa mão de Deus o capacitasse para tal obra. Então Deus concede a sabedoria àquele homem. Aquele homem, de maneira grandiosa, ouve da parte de Deus: olha, você não me pediu riquezas, você não me pediu prosperidade, mas eu vou fazer de você um grande homem, eu vou fazer de você um grande rei, eu vou conceder a você, olha, riquezas que nenhum outro rei vai ter. Você vai prosperar e muito.
É quando nós vemos então, queridos irmãos, a partir do capítulo 4, capítulo 3, Salomão colocando em prática aquilo que seu pai havia lhe ensinado, se livrando daqueles inimigos do seu pai que conspiraram contra ele de maneira muito sábia. É quando nós passamos a ouvir a respeito de como Salomão estava reinando, de como o governo de Salomão sobre o reino era um governo completamente organizado, dividido, por inúmeros oficiais, e o reino prosperava. E no meio de toda essa prosperidade, Salomão então, guiado pela boa mão de Deus, dar início à construção do templo. Vemos então 2 capítulos relatando a construção, primeiro externa do templo, depois a construção interna do templo, e um pouco do capítulo 7 falando a respeito, de como Salomão edificou os seus palácios, 5 deles. Fala do período que foi levado para construir. É quando nós nos deparamos, irmãos, em capítulos anteriores, no capítulo de número 8, com a consagração daquele templo. Salomão então fazendo uma oração de consagração a Deus, o templo já concluído, 11 meses após o término do templo, um momento onde junto com as festas dos tabernáculos, com o povo todo ali reunido, celebraram e adoraram a Deus por 7 dias, e diz a palavra de Deus, que Deus, ele se apodera como em forma de uma nuvem, uma teofania, onde o invisível se torna visível, e os sacerdotes precisam sair dali de dentro, porque a glória de Deus se fazia presente. É quando nós vimos, irmãos, no capítulo de número 9, que após a dedicação deste templo, Salomão tem um novo encontro com o Senhor. O Senhor aparece mais uma vez para Salomão, e tudo aquilo que Salomão havia pedido para Deus, em especial, que o povo pudesse ser fiel a ele, e que como consequência disso, ele pudesse permanecer presente no meio deles, que o trono dele de fato pudesse ser um trono perpétuo, e que Deus então manifestasse sempre o seu cuidado, sua presença e a sua proteção, que os olhos de Deus estivessem sobre a nação de Israel. Deus diz então que ouviu a oração de Salomão e que iria lhe conceder, porém com condições. A condição era: Salomão, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se vocês desobedecerem, vocês serão castigados. E nos deparamos então com o capítulo 9, nos convidando, assim como aquele povo, a refletir sobre as escolhas em nossa vida. Obedecermos ou desobedecermos ao nosso Deus. É quando chegamos no capítulo de número 10, onde nós veremos aqui um grande encontro diplomático, e nós veremos aqui a idade dourada do reino de Salomão. Esses textos, irmãos, em especial da rainha de Sabá e das riquezas de Salomão, têm sido utilizados por muitos teólogos da prosperidade para difundir esta heresia da teologia da prosperidade. Mas a minha oração é para que esta noite vocês contemplem que através desse texto nós podemos sentir o bom perfume de Cristo, nos convidando a crer nele como o único e verdadeiro Rei, como o maior tesouro que qualquer homem pode possuir. Esta noite nós iremos tratar sobre este tema, da incredulidade à fé no reino de Deus. Estaremos dividindo o capítulo de número 10 em 4 partes. Veremos em maneira inicial o encontro entre a rainha de Sabá e Salomão, focando a incredulidade dela quanto ao que ela havia ouvido falar de Salomão.
Num segundo momento, estaremos focando a crença da rainha de Sabá diante do testemunho verídico e comprovado que de fato tudo aquilo era verdade. Veremos então que esta rainha agora seria conduzida em um terceiro momento a adorar a majestade daquele rei que outrora ela não cria naquilo que ouvia sobre ele. E por último, iremos nos deleitar e saber que nós podemos desfrutar dos tesouros e das riquezas do reino, mas não é uma perspectiva tão somente terrena, e não é esta a proposta, mas é uma riqueza que vai muito além daquilo que a ferrugem e a traça podem corroer. Diante disso, vamos para a nossa primeira parte, versículos de 1 a 3, veremos então, não é, aquela rainha se encontrando com o Senhor, e veremos então que seremos despertados a esta primeira lição. Nós seremos convidados a nos livrar de toda e qualquer incredulidade. Vamos ler, versos de 1 a 3, leiam. Tendo a rainha vemos então que surge uma personagem, a rainha de Sabá. Não sabemos o seu nome, pois no costume da época, eles tinham o costume de simplesmente apontar, não é, para a nacionalidade, a cidade, o território. Isso bastava naquele contexto. Por isso estamos falando de alguém que, precisamos lembrar, é rainha, consequentemente uma pessoa muito importante, uma pessoa poderosa, uma pessoa influente, uma pessoa rica, que ela, segundo a descrição do texto bíblico, ela é de Sabá. Em outras palavras, ela é uma rainha árabe. A cidade de Sabá hoje, para nós, seria mais ou menos ali o Iêmen. Se você pegar o mapa, você vai ver que Israel está aqui, e aqui embaixo, onde lá o mapa da África faz aquela curvinha, aqui em cima, estaria ali o Iêmen. Em outras palavras, ela teve que percorrer 1.500 quilômetros, atravessando, queridos irmãos, toda a região do Oriente Médio, para ir ter com Salomão, porque ela ouviu falar a respeito da sabedoria daquele rei. Lembrem-se, em textos anteriores vimos como a sabedoria de Salomão estava sendo difundida e como as pessoas estavam ouvindo falar a respeito de como aquele rei era de fato um rei dotado da parte de Deus, com sabedoria que nenhum outro jamais teve. Esta rainha então ouviu a fama de Salomão, e ela então vem com um desejo de prová-lo. E é interessante isso, porque, lembre-se, quando Irão, o rei de Tiro, soube que Salomão havia assumido o trono, de maneira diplomática, nós vimos isso, ele envia o quê? Uma comitiva, ele envia emissários. Esse era um costume diplomático da época. No entanto, aqui, a rainha não envia emissários, a rainha não envia uma comitiva que vá lhe representar
para então ouvir se tal coisa era verdade ou não. Ela mesma se dispõe a ir então, queridos irmãos, lá aonde estava Salomão, em Jerusalém, para prová-lo, segundo o texto, com perguntas difíceis. É interessante, irmãos, porque era costume, segundo encontros diplomáticos daquele tempo, o J. Gray, comentarista dos livros de 1º e 2º Reis, ele diz algo interessante. Ele diz que naquele tempo era costume as pessoas se encontrarem e nesses encontros diplomáticos fazerem perguntas, testes perniciosos, fazer enigmas para que as pessoas, pudessem tentar adivinhar ou não. Mas não somente isso, ele também relata que nesses encontros, essas perguntas também se davam em torno da ética, da moral e de questões diplomáticas. Imagine então que esta rainha, poderosa, influente, rica, atravessa todo o Oriente Médio para chegar em Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiaria. Isto é importante, porque observem que no versículo 2, ela vem com camelos, com especiaria, com muitíssimo ouro, pedras preciosas, para comparecer a Salomão e expor tudo o que havia na sua mente. Queridos, era costume na época, sempre que você ia requerer uma audiência real, você levar presentes. Você presenteava o rei, não é? E de certa maneira, ao presentear o rei, não é? Você estava, não é, de certa maneira, abrindo as portas para ter uma audiência com este rei, que era o desejo dela. Ela queria estar com Salomão, porque havia ouvido falar sobre a sabedoria dele. E ela não envia emissários, vai até lá para prová-lo com perguntas difíceis, para expor tudo quanto trazia na sua mente. Irmãos, eu fico pensando às vezes o que ela deve ter perguntado para Salomão. Certa vez um presbítero nosso, ele sempre faz uma pergunta, não é? Simples, não é? Mas por que o céu é azul? E eu fico pensando, o que será que essa rainha perguntou? Ela expôs tudo o que estava na sua mente, eu não sei quais eram as suas dificuldades, eu não sei o que ela queria perguntar, quais eram os enigmas a respeito, não é, da vida, da política, da economia, eu não sei. Mas ela expôs tudo. E diz o texto bíblico que Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Certo poeta inglês, ele escreveu uma pequena poesia onde ele relata que à medida que a rainha de Sabá ia fazendo as perguntas, ela mal acabava de terminar as perguntas, Salomão já sorria e já lhe respondia, imaginando assim, não é, quão sábio de fato era Salomão e como aquela mulher foi ali então, porque ouvira falar a respeito da sua, não é, sabedoria, porém, como nós veremos mais adiante, ela não cria naquelas palavras que até então ela ouvira. O que é que nós podemos ver aqui, irmãos? No versículo 3, a grande sabedoria de Salomão. Salomão deu resposta a todas as perguntas, irmãos. Nada foi profundo demais para ele. Se você quer ouvir um pouco a respeito dessa sabedoria, nós podemos testemunhar ainda hoje. Leia o livro de Provérbios, escrito por Salomão, você ficará boquiaberto. Leia, queridos irmãos, Cantares de Salomão. Leia o livro de Eclesiastes e se deleite na maneira grandiosa e filosófica a respeito da vida.
Ainda hoje nós podemos testemunhar a respeito da grande sabedoria deste homem. Mas esta mulher chegou ali com incredulidade em seu coração, porque ela ouviu a fama de Salomão, e como nós veremos lá na frente no versículo 7, ela não cria naquilo que ela ouvia falar, e por isso foi lá, para testemunhar se era verdade ou não. Ainda hoje, queridos irmãos, nós precisamos trazer à memória constantemente, apesar de várias exposições a respeito de Salomão e do livro de Reis, que Salomão é o que nós chamamos na teologia de um tipo de Cristo. Muitos aspectos da vida de Salomão tipificavam o Cristo que estaria por vir. Nós podemos, por exemplo, ver um pouco mais lá na frente, como nós veremos, que Salomão era este grande rei, mas Cristo seria um rei ainda maior. Que Salomão é este grande rei, não é, sábio, e que Cristo é muito maior em sabedoria. Mas existe sim esta sombra entre este grande rei e aquele grande rei que estaria por vir. Nós temos falado muito a respeito disso e temos procurado aprender a respeito, não é, desta relação entre Salomão e Cristo. Mas é interessante nos lembrar que, nesta perspectiva, ainda hoje, as pessoas ouvem falar a respeito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, e são incrédulos. Se de fato as palavras anunciadas no Evangelho a respeito daquele homem, será que realmente são verdadeiras? Será que Jesus Cristo é realmente o único e suficiente Salvador? Será que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele? Será que Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes, no qual importa que alguém seja salvo? Será que realmente não existe salvação fora de Cristo? As pessoas ainda hoje ouvem falar a respeito do Senhor Jesus, do seu sábio e glorioso plano da redenção, quando Ele, junto com o Pai na eternidade, resolveu escolher seus filhos para a glória, e enviou aqui a este mundo, Ele, Jesus Cristo, para morrer pelos seus filhos, esvaziando-se da sua glória, onde Ele foi fiel até morte de cruz, e como diz Paulo, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, mas que ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, e que todo aquele que crer no seu nome não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Será que essas palavras são realmente verdadeiras? Ainda existe muita incredulidade, ceticismo quanto ao nosso Rei Jesus neste mundo afora. E queridos irmãos, enquanto houver esta incredulidade, vidas estarão perecendo. Porque o que nós iremos ver à luz desse texto é que assim como havia verdade naquilo que havia sido dito sobre Salomão, assim também é verdade tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus para que esses incrédulos possam realmente ser conduzidos à presença do verdadeiro Rei, e que lá o Rei se manifeste com poder e graça e revele para estes corações obscurecidos pelo pecado a sua verdade, e que eles creiam para a glória do Senhor. No segundo momento desse texto, nós veremos que
nós nos deparamos inicialmente com a incredulidade daquela rainha, mas nós vamos ver em um segundo momento que ela vai testemunhar a respeito da sabedoria de Salomão e vai crer que aquilo no que ela tinha ouvido falar, de fato, era verdade. Diz assim a palavra de Deus: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e os lugares dos seus oficiais, e o seu serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia à casa do Senhor, ficou como que fora de si. Deixe-me dizer algo. Ela, ao adentrar naquela grande realidade ali, ela começou a observar, além de ouvir a sabedoria do rei, ela começou a olhar em volta e ver como este reino era governado. E ela se deparou com questões interessantes. Por exemplo, ela conseguiu ver a manifestação dessa sabedoria, por exemplo, na arquitetura, com as casas que foram edificadas. Ela conseguiu ver essa sabedoria na culinária, com a comida à mesa. Ela conseguiu ver essa sabedoria na maneira como ele administrava o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados. Ela foi atenta até, certo teólogo chama a moda, porque fala a respeito dos trajes, que também lhe chamou a atenção, que era diferente dos demais trajes, os copeiros como eles eram administrados, e a adoração que era realizada através do holocausto que era oferecido na casa do Senhor, ela ficou como fora de si. A nossa tradução, a Revista Atualizada, ela traz essa tradução, que ficou fora de si. Mas a NVI, a Nova Versão Internacional, ela traz uma tradução interessante. Ela diz que a rainha de Sabá ficou estupefata. Em outras palavras, a rainha de Sabá ficou boquiaberta. Você já ficou assim alguma vez? Quando você se depara com alguma coisa, você fica: o que é isso? Foi esta a reação que ela teve. À luz de tudo que ela ouviu e de tudo que ela viu, ela ficou completamente estupefata, segundo o texto bíblico. E então ela se dirige ao rei e diz assim no versículo 6 e 7: olha, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Ela revela aqui, irmãos, que de fato ela era uma cética. Ela ouvira falar, mas ela não cria. Era uma descrente a respeito daquilo que ela ouvia falar a respeito do rei. Mas agora que ela está aqui, ela testemunha que aqueles que trouxeram essa mensagem para ela não foram, nós poderíamos, por assim dizer, não fizeram justiça. Por quê? Porque de fato a sabedoria e a grandeza daquele rei era muito maior do que aquilo que ela tinha ouvido falar a respeito. Mas então nós começamos a ver que ela, outrora não crendo, passa a crer como verdade aquilo que ela ouvia. E no versículo 8 ela diz: olha, felizes são os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. A bênção de Salomão ser um rei sábio
não recaía somente sobre ele. A bênção recaía sobre ele, em ser sábio, mas aqueles que estavam à sua volta eram beneficiados com a sabedoria deste rei. E ela diz: olha, os seus homens são felizes. Imaginou ela saiu lá, não é, da Arábia, de Sabá, percorreu 1.500 quilômetros no deserto, lá no Oriente Médio, chega, vai passar um tempo e depois vai voltar para casa. Se com um pouco que ela viu, ela ficou estupefata, imagine aqueles servos que estavam dia após dia com ele. Eu fico imaginando aqueles carcereiros que estavam presos com Paulo também, não é? Não era à toa que eles estavam todos se convertendo. Eles estavam do lado desse rei, e ela diz: olha, a bênção dessa sabedoria recai também sobre a vida desses que estão à sua volta. O que nós vemos então aqui, irmãos, é a descrição de alguém que não cria, mas que passou a crer que de fato aquelas palavras eram verdades. Vamos abrir em Colossenses capítulo 2, versículo de número 3. Colossenses 2, versículo 3, falando a respeito de Cristo, como o final do versículo 2 nos ensina, quando diz assim: compreenderam plenamente o ministério de Deus, Cristo. Então o versículo 3 é sobre Cristo, e ele diz assim: em Cristo, Cristo é quem tem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se Salomão era um rei sábio, muito mais é o rei Jesus. Queridos irmãos, o que nós vemos e testemunhamos é que, apesar da incredulidade do mundo, Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que morreu e que ressuscitou, que vivo está e que reina, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quer você creia ou não, esta é verdade de Deus revelada nas Escrituras. No caso daquela rainha, quando ela se deparou com a verdade a respeito do rei Salomão e da sua sabedoria, ela acreditou de fato que aquelas palavras eram verdadeiras. Hoje nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho para que o mundo de fato possa, através da instrumentalidade do Espírito, da graça irresistível de Deus, ser despertados para esta grande verdade. Qual é a verdade? É que não há salvação a não ser em Cristo. Que você não desfrutará de um reino eterno a não ser em Cristo. Que somente Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos crer nessas palavras. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei se existe incredulidade em teu coração, eu não sei se você é descrente quanto à pessoa de Cristo, mas deixe-me dizer algo para você: creia nessas palavras, creia no Evangelho, porque, como diz a palavra de Deus, como nós estudamos esta manhã, nós vimos, queridos irmãos, que o tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho.
Esta é a mensagem que precisa ser anunciada. Muitos têm ouvido esta mensagem e não a consideram. Amanhã eu aprovo minha vida. Depois de amanhã eu creio nisso aí. Depois não. É hoje. É chegado o momento. Creia no Senhor Jesus como o único Rei dos reis e Senhor dos senhores, dono de toda sabedoria, de toda força, de toda glória, e único que pode realmente salvar o pecador perdido nos seus delitos e pecados. Vemos então, irmãos, que a incredulidade diante de uma verdade revelada, ela gera fé em um coração. E este coração passa então agora a adorar aquilo que outrora ela era incrédula, mas que passou então a crer. Por isso nós vamos ver nos versos que seguem a adoração daquela rainha, a majestade do rei, e refletiremos também sobre a nossa adoração à majestade de Cristo. Leiam para mim, por favor, os versos que diz: Queridos irmãos, bendito seja o Senhor teu Deus. Nós temos estudiosos que veem esta passagem simplesmente como um reconhecimento da rainha de Sabá, onde ela está reconhecendo o Deus de Israel como o Deus daquela nação, daquele povo. Eu vou mostrar para vocês, ao final deste ponto, que isso é inapropriado, porque Cristo falou a respeito desta rainha, como nós veremos. Então, o que nós vemos aqui não é simplesmente uma palavra a respeito de realmente, não é? Louvado seja esse Deus aí que Israel crê. À luz do que Cristo vai falar a respeito desta rainha, nós podemos crer e entender que ela teve de fato uma experiência transformadora, onde ela aqui passa a adorar o Senhor Deus, adorando também a majestade do rei, homenageando também a majestade do rei Salomão. Então ela louva, ela passa a louvar a esse Deus que proporcionou uma majestade real tão grandiosa na pessoa de Salomão. Eu quero mostrar para vocês como o louvor a Deus, bendizer a Deus, faz parte, queridos irmãos, de uma adoração genuína. Se você era um incrédulo, mas que Deus trouxe a revelação necessária aos teus olhos e ao teu coração, e você nasceu de novo, você passa então a viver uma vida para servir, para adorar, para glorificar esse Deus. E esta vida, queridos irmãos, esta adoração é acompanhada pelo louvor. Bendizer o Senhor em todo o tempo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Mas não somente o louvor é relatado aqui, mas também, queridos irmãos, nós podemos ver que ela ofertou a Deus. Aqui tem muitos pastores que pegam esse texto e se deleitam, meu Deus, se deleitam para mostrar
como você tem que dar dinheiro, porque depois você vai receber o dinheiro que você deu e mais o dinheiro que você vai ver, a gente vai chegar lá. O que eu quero mostrar para vocês é que uma verdadeira adoração à luz das Escrituras, ela é acompanhada também deste elemento. Ela oferta a Salomão, ela presenteia Salomão, ela retribui Salomão, não é? Com uma série de especiarias. Foi uma abundância tão grande, irmãos, que nunca mais ninguém trouxe tanta especiaria como aquela rainha de Sabá para presentear o rei Salomão. Isso nos faz refletir sobre a nossa adoração. Se realmente nós estamos bem dizendo o nome de Deus em todo o tempo, se realmente nós temos, não é, ofertado a Deus, não é, à luz de toda a sua majestade, aquilo que lhe é devido. Mas então, queridos irmãos, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse 19, 16. Nós vemos aqui a visão de Cristo como aquele que virá para derrotar a besta e o falso profeta. E diz a palavra de Deus que sobre a coxa do Senhor estará escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquela rainha de Sabá, ela trouxe, não é, homenageou a majestade do rei Salomão, adorando a Deus, trouxe também a Salomão, retribuiu com presentes, com dádivas, com ofertas. Mas lembrem-se, ela estava diante de quem? Do rei Salomão. Nós estamos diante, sabe de quem? Do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Será que nós temos, de fato, adorado verdadeiramente esse Rei dos reis e Senhor dos senhores? Há um paralelo grandioso entre esta visão aqui, entre este relato e os evangelhos. Quando Jesus Cristo se faz carne, estando ele na companhia dos seus pais, José e Maria, lógico, o Espírito Santo de Deus concebeu o Filho, a Cristo, mas pessoas também atravessaram o Oriente. Vocês lembram quem foram? Os reis. E os reis magos também atravessaram o Oriente para o quê? Para louvar e para colocar aos pés dele incenso, ouro e mirra. A rainha de Sabá atravessou o Oriente, adorou e colocou aos pés do rei o seu tesouro. Cristo Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Queridos irmãos, eu fico às vezes surpreso. Me permita, vocês conhecem seu pastor não gosta de falar sobre isso. Mas eu fico surpreso quando nós chegamos ao final do mês e passamos por tantas dificuldades, financeiramente falando, como igreja. E quando a gente vai ver, a gente se depara com uma outra situação: infidelidade. A verdadeira adoração, queridos irmãos,
Eu não quero que você traga aqui sua aliança de casamento, nem que você traga a chave do seu carro, nem que você venda a sua casa, ou que você... nada disso. O que eu quero é que você entenda que o importante é ser fiel ao Senhor, em toda e qualquer circunstância. O que eu quero que você entenda é que em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque são os pagãos, são os incrédulos que estão preocupados com o que vão comer, beber, com o que vão então se vestir, como diz Mateus 6. Mas os filhos de Deus não estão preocupados, porque eles olham para os lírios do campo e ouvem da parte de Deus que o reino de Salomão, em todo o seu esplendor e glória, não se vestiu como esses lírios a quem o Senhor cuida. Não fará Ele então muito mais com nós que somos os seus filhos? Na verdade, a nossa adoração está comprometida por causa dos ídolos dos nossos corações. Que toda essa idolatria do nosso coração caia por terra, e que assentado no trono dos nossos corações só exista um. Não é o trabalho, não é o dinheiro, não é os seus sonhos, suas realizações profissionais, não é o seu filho, não é a sua esposa, é Cristo. Tão somente Cristo é que pode nos satisfazer, e Ele é quem deve estar assentado no trono dos nossos corações. É quando o texto bíblico continua, versículo 11 ao 13. Leiam para mim, por favor, a palavra de Deus que diz. Vamos lá? Também o que nós vemos aqui, irmãos, é que em meio a esse encontro da rainha de Sabá com Salomão, há um relato que nos relembra da caminhada diplomática e amigável entre Irão, o rei de Tiro, e Salomão. E como Irão também honrava a Salomão em tudo o que lhe era devido, não é? E aqui o ouro de Ofir, tão famoso aí, não é? Era então deste local que via, e toda aquela suntuosidade, tudo. A ideia é de que não somente a rainha de Sabá, mas ele lembra também que Irão também honrava o rei, não é? Com aquilo que ele tinha de melhor. É quando no versículo 13, o rei Salomão abençoa a rainha de Sabá. Como? Ele vai conceder à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, e ainda vai lhe dar, não é, de volta aquilo que ela havia lhe dado por generosidade. Então, não é, aqui nós vemos que existe a bênção da parte do rei, onde ela vai receber o que, não é, o que deu, e ainda mais do que o rei poderia lhe dar. É aqui onde a gente escuta muito nas rádios. Eu tenho o hábito de escutar uma rádio de vez em quando vou deixar as meninas, e no meio dessa rádio tem um pastor que sempre fala desse negócio aqui. Diz, olha, traga, porque você vai trazer, e Deus no final das contas você vai sair com o que você deu, e ainda vai sair com o que Deus vai lhe dar. Deixe-me dizer uma coisa, a ênfase aqui, irmãos, está na abundância das bênçãos reais. A ênfase aqui não recai sobre as coisas deste mundo que a ferrugem e a traça corroem,
Mas o que está sendo ensinado aqui é que a fidelidade ao rei vai proporcionar para você bênçãos muito mais do que você pode imaginar. Há então uma superabundância. O rei de fato vai lhe abençoar, mas nem sempre vai ser, queridos irmãos, com uma casa, com um carro, não. Ok? São bênçãos que nem sempre serão medidas, palpáveis, mas é uma bênção, sabe, irmãos, que vai muito além do que a ferrugem e a traça pode corroer. E aí, irmãos, a gente fica pensando, mas espera aí, pastor, será que essa rainha de Sabá realmente creu? Será que realmente essa adoração é verdadeira? Vamos lá em Lucas, capítulo 11, versículo 31. Olha o que Jesus vai falar. Jesus estava confrontando os fariseus, os saduceus, os seus seguidores. Lucas 11, 31. Lucas 11, 31. Fica com Lucas 11, 31 aí, mas presta atenção. Jesus Cristo, vai confrontar os fariseus e vai fazer com essas palavras que eles reflitam sobre uma coisa muito importante. Ele vai falar a respeito da rainha de Sabá. Ele vai dizer assim: olha, a rainha do sul, aqui é uma referência à rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo assim: fariseus, saduceus, a rainha de Sabá, a rainha do sul, estará no meio daqueles que vão condenar vocês. E para bom entendedor, minha palavra basta. Ele está dizendo com isso que a rainha do sul não será contada, nem estará onde? Naqueles que serão contados para a condenação. Mas ela estará aqui, deste outro lado. Por quê? Porque ela creu. E o que é que o Senhor Jesus quer ensinar para aqueles fariseus? É um contraste impressionante, porque os fariseus tinham a verdade próxima deles. A rainha do sul teve que vir aonde? Lá de longe, para ter acesso a essa verdade. Os fariseus tinham acesso a alguém que era muito maior e muito mais sábio do que Salomão, que era quem? Que era Cristo. E a rainha de Sabá teve acesso a quem? A Salomão, que não era nem tão sábio e nem tão grande como Cristo. Nós vamos ver que esses fariseus, eles não deram nada para Cristo, muito pelo contrário, lhe tiraram a vida, enquanto a rainha de Sabá, o quê? Deu ao Senhor, não é? Ofereceu ao rei, por assim dizer, todas aquelas ofertas. Eles tinham vantagens religiosas, eles tinham os profetas, eles tinham os pergaminhos, e a rainha de Sabá ouviu falar sobre a sabedoria de Salomão. Aqueles fariseus, eles foram convidados insistentemente para receber a Cristo. Nós não vemos no relato aqui da rainha de Sabá em nenhum momento que ela tenha sido convidada para estar na presença do rei, mas ali ela se apresentou. Diante de tudo isso, Jesus Cristo está dizendo: olha, a rainha do sul vai se apresentar e vai junto, não é, com os dessa geração que creram, condenar vocês, que permanecem incrédulos quanto a esta verdade grandiosa que eu tenho passado a ensinar. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que realmente aquela rainha passou a crer, e ela passou então a adorar a majestade do rei. Se você crer no Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como a palavra de Deus nos ensina, eu quero que você reflita sobre a adoração que você tem concedido a Ele.
O que é que você tem oferecido a Deus? O melhor da sua força, da sua juventude, do teu tempo? Ou nós temos dado simplesmente as sobras para o Senhor? Não falo aqui simplesmente de questão financeira. Eu falo da nossa vida como um todo. A nossa vida como este culto, como este serviço a Deus. Será que temos adorado a Ele, honrado, reverenciado, sido fiéis a Ele da maneira justa, como Ele deve ser? Ou temos decepcionado Ele com a nossa forma de adorar tão cômoda, tão vazia, tão superficial? Que essa noite você reflita sobre a adoração. E lembre-se, aquele que passou da incredulidade para a fé, ele agora vive uma vida de adoração. Esta vida que deve ser pautada em uma única visão, a visão da glória de Deus. Eu caminho para viver para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. Quer eu coma, quer eu beba, ou quer eu faça qualquer outra coisa, eu faço para o quê? Eu faço para a glória de Deus. É quando nós encerraremos, e aqui essa quarta parte eu farei um pouco mais rápido. Nós veremos que aquele que era incrédulo, que passou a crer e que agora adora, ele desfruta de tesouros. Ele desfruta, querido irmão, sabe, de riquezas inestimáveis, imarcessíveis, que não podem ser medidas. Vamos ver então que a ênfase do versículo 14 ao 29 recai sobre a era dourada. Para vocês terem ideia, nós vamos ver que pelo menos 10 vezes a expressão ouro é falada nesses versículos. É para descrever realmente toda a riqueza daquele rei, todos os tesouros daquele rei. E certamente refletiremos sobre o deleite daqueles que estão dentro deste reino, cujas riquezas são, maravilhosas. Vamos lá. Versículo 14 ao 17. Leiam para mim, por favor. O peso Irmãos, nós vemos aqui o início de uma série de descrições a respeito da riqueza deste homem, deste rei. Já vimos no versículo 13 que a rainha de Sabá já estava desfrutando da riqueza do rei, quando o rei devolveu, digamos, o que havia lhe dado e lhe deu muito mais da sua riqueza, recebendo assim esta porção da parte do rei. Mas aqui nós nos deparamos com um reino que de fato está repleto de riquezas e que pertence a um rei, Salomão, mas que nesse reino existem pessoas que desfrutam dessas riquezas. E nós vamos ver, por exemplo, que a cada ano havia então, um momento em que se trazia, segundo o texto bíblico, 666 talentos de ouro. Irmãos, estamos falando de 21,6 toneladas de ouro. Não me pergunte o que seria isso.
em termos de volume. Mas financeiramente falando, estaríamos falando aqui de centenas de dólares, tem gente que fala bilhão de dólares. Estamos falando de muito e muito e muito dinheiro. Havia, queridos irmãos, no versículo 15, um comércio internacional que Salomão ganhava também muito dinheiro com os reis da Arábia. O que é que Salomão fazia? Hoje em dia as pessoas fazem barras de ouro, né? E botam lá. Salomão fazia escudos cerimoniais. E ali, não é, encheu o palácio dos bosques do Líbano com esses escudos, não é, para ali também amontoar essas suas riquezas. Então estamos vendo aqui o início da descrição de uma era dourada, por assim dizer. Tem pessoas que acreditam que esse número aqui é irreal. Estamos falando de muito dinheiro. Porém, existem documentos, por assim dizer, ou relatos históricos de casas reais contemporâneas. Por exemplo, a casa real do Egito naquele tempo, havia registros de 18 toneladas, alguma coisa assim. Havia, por exemplo, registros dos templos da Mesopotâmia, onde também havia, assim, volumes grandes de ouro. Nada que não pudesse ultrapassar Salomão, mas mostrar para vocês que, apesar da incredulidade das pessoas acharem que esse número é simplesmente uma hipérbole, não. São números, nós cremos, que descrevem aquela realidade. Estamos falando de muita riqueza e muito dinheiro que Salomão tinha. É quando no segundo momento nós começamos a ouvir falar a respeito, não é, do seu trono. O trono de Salomão era único. Leiam para mim aí como é que era feito o trono de Salomão. Vamos lá? Fez Nós vemos então aqui um trono que era único. Obra semelhante a essa ninguém nunca fez. O trono, queridos irmãos, era o símbolo da supremacia real. Nós vemos aqui figuras como de leão, que eram emblemas da tribo de Judá. Mas leões também como emblemas da tribo de Judá, que também simbolizavam, queridos irmãos, o poder dado por Deus àquele que reinava. Estamos vendo aqui um trono, não é, único, demonstrando então a riqueza e a grandeza deste rei. Versículo 21 diz que todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as das casas do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Tinha tanto ouro que a prata não era estimada. Era tanto ouro que a prata não era valorizada. Vocês estão conseguindo contemplar o que seria este reino? E eu quero que vocês pensem realmente em um reino dourado, porque lá na frente eu vou falar de outro reino dourado. Mas pense na suntuosidade desse reino. Era um reino realmente, não é, coberto de ouro, por assim dizer. É quando o versículo 22 diz: porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com naus de Irão, de 3 em 3 anos, a frota, não é, voltava de Tarsis trazendo ouro puro, prata, marfim, búzios, pavões. Então nós vemos uma descrição de que muitas eram as riquezas do rei. O ouro era tão estimado que a prata não era valorizada. O comércio marítimo era um sucesso. Vinha macacos, vinham pavões, vinham
tudo que você poderia imaginar, ouro, prata. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Vamos abrir, queridos irmãos, em 1 Reis 3,13. 1 Reis 3,13. 1 Reis 3, nós temos o relato a partir do versículo 3, de Deus se encontrando com Salomão e dizendo: Salomão, pede o que tu queres que eu lhe dê. E Salomão lá no versículo 9 diz: olha, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. Mas lá no versículo de número 13, Deus diz: também, até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. O que estamos vendo aqui é o quê? A palavra de Deus se cumprindo. O versículo 14 do capítulo 3 vai dizer: se você andar nos meus caminhos e for fiel, papapá, papapá, papapá. Então Salomão está caminhando em fidelidade a Deus, Deus está honrando. Nós vamos ver que no capítulo 11 Salomão vai cair, não da graça, como eu vou mostrar para vocês, mas ele vai pecar contra Deus e as consequências serão imensas sobre a sua vida. Vai adorar os ídolos. Mas aqui nós vemos um rei que estava buscando caminhar e Deus estava abençoando. Em meio a essa bênção toda nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo. Não é porque no mundo aqui no versículo 23, em riqueza e sabedoria ninguém foi superior a Salomão. Versículo 4, todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no seu coração. A ideia é que a riqueza e a sabedoria de Salomão são colocadas em categorias de excelência. Ou seja, não existe ninguém mais sábio e não existe ninguém mais rico. Olhe a prosperidade e a bênção deste rei. Cada um trazia o seu próprio presente, os seus objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, assim, ano após ano. Lembre-se, a audiência real, presentes. As pessoas traziam seus presentes, as pessoas queriam estar com Salomão, as pessoas queriam ouvir Salomão, e foi assim durante boa parte do seu reinado. É quando no final dos versículos 26 a 29, nós vamos ver aqui que Salomão deu uma grande ênfase no poderio militar também, onde ele prosperou de forma grandiosa, com inúmeros cavaleiros, cavalos, não é? Vamos ler o texto bíblico que diz, vamos lá? Também irmãos, nós vemos aqui que Salomão e o seu poderio militar era imenso. No entanto, vemos aqui aspectos já do coração de Salomão em desobediência. Por quê? Deuteronômio 17:16, havia na lei de Moisés uma orientação, um mandamento para que os cavalos não fossem,
multiplicados em demasia. Por que isso, pastor? Porque à medida que os reis multiplicavam seus cavalos em demasia, eles depositavam a força do seu reino na sua cavalaria e não no seu Deus. E o que Salomão está fazendo aqui é investindo no seu poderio militar e já dando indícios de que seu coração estava começando a se perder. Na verdade, nós vamos ver ele voltando para o Egito, negociando com o Egito, coisa que Deus já havia dito assim: não faça, não faça. Ele era um intermediário, você vê no versículo 29, ele importava e exportava. Se você pegar o mapa, você vai ver que Israel está aqui no meio, embaixo aqui você tem o Egito e aqui em cima a Síria. E aí ele era um intermediário, ele fornecia armas, ele mandava armas de um lado para o outro, ele ganhava dinheiro com isso, mas ele fez um investimento tão tolo. Sabe por quê? Ele estava simplesmente armando aqueles que futuramente viriam para destronar o povo de Deus. O investimento dele não estava, sendo correto. Mas o que nós estamos vendo aqui é a descrição de um reino que estava em sua idade dourada, prosperando, crescendo, ganhando dinheiro por todos os lados, pessoas vindo reverenciar o rei. Irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Tem muitas pessoas que olham para textos como esse e ficam imaginando: poxa, eu também quero ser fiel a Deus para me deleitar nestas coisas todas. Deixe-me dizer uma coisa para você, querida. O ouro terreno e o seu esplendor, ele passa. Abra em 1 Reis 14, 25 e 26. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Você já parou para pensar que os tesouros desse mundo, eles passam, que a sua glória e o seu esplendor passam? Não confie, meu querido irmão, nos tesouros deste mundo para satisfazer a sua alma. Não confie nos tesouros desse mundo para satisfazer a sua alma. Igrejas por aí lotadas de pessoas que estão em busca dos tesouros desse mundo para satisfazer a sua alma. Queridos irmãos, o Evangelho tem sido negociado e temos nos esquecido que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Jesus Cristo é o nosso maior tesouro e Ele satisfaz plenamente a nossa alma. Paulo dizia: olha, porque eu aprendi a viver contente, quer na saúde ou quer doente, quer na abundância ou na escassez, quer na alegria ou triste, na alegria triste. Eu sei viver em todas essas circunstâncias, porque Cristo tem me fortalecido. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, Ele é quem nos sustenta, Ele é o nosso maior tesouro.
A nossa nação está precisando ouvir mais sobre este tesouro, que a ferrugem e a traça não corrói e que satisfaz a alma dos homens, do que esses tesouros que são oferecidos por aí afora para enganar o coração tão sofrido de tantos homens. Pastor Philip Ryken, comentando esse texto, ele diz algo interessante, porque ele diz: olha, Cristo, ele é o tesouro dos tesouros, onde o pecador mais pobre deste mundo, que tem Cristo no coração, é mais rico do que o homem mais rico deste mundo, pois o ouro não pode satisfazer a sua alma. Irmãos, nós contemplamos aqui as riquezas deste reino. Lá na frente nós vimos, passou a sua glória e o seu esplendor. Mas Cristo não. Cristo é a verdadeira riqueza. E em Cristo nós podemos desfrutar de todas as bênçãos do reino. Cristo conquistou na cruz do Calvário todas as bênçãos e riquezas espirituais que podem ser derramadas sobre a vida da sua igreja e dos seus filhos. Cristo despojou na cruz do Calvário os principados e potestades, derrotou o inimigo, Satanás, venceu a morte, está vivo. Todo aquele que crer nele como Senhor e Salvador da sua vida também desfrutará de todos os espólios, os despojos, as riquezas conquistadas pelo nosso Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Às vezes eu olho as pessoas andando aqui neste bairro às vezes tão, mal visto por muitos aí fora, mas muitos se esquecem que são igrejinhas pequenininhas, ou talvez pobrezinhas como essa, que tem honrado a Deus e que tem alegrado o seu coração, pois tem em Cristo o seu maior tesouro e compreendem que somente Cristo lhes satisfaz. Louvado seja Deus por todas as riquezas que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus e no seu reino. Eu queria concluir esta mensagem esta noite. Nós refletimos esta noite sobre a incredulidade e a fé no reino de Deus. Nós vimos que, assim como no passado ainda existem pessoas incrédulas quanto à pessoa de Cristo, mas que os evangelhos e o que a palavra de Deus revela sobre Cristo é verdade, que elas reconheçam isso ou não. Jesus Cristo é o Salvador, e não há salvação, não há outro caminho. Nada pode satisfazer o coração do homem, somente Ele. Então, irmãos, esta noite, eu não sei como você se achegou aqui, que tipo de incredulidade havia em seu coração, mas deixe-me dizer, esta palavra é verdadeira. Por isso creia que esta palavra é verdadeira. Creia que Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o único e suficiente Salvador. E que a partir desta noite você passe a adorá-lo, a servi-lo, louvando, honrando o seu nome, a sua majestade, e deleitando-se dia após dia
do cuidado dele sobre a sua vida, das riquezas do seu reino, que agora é chegado ao coração de todos aqueles que nele crê. Oh, querido irmão, as coisas desse mundo passam, as riquezas desse mundo passam, os reinos desse mundo começam, acabam, os reis são entronizados e pouco depois caem. Mas existe um rei que reina para todos sempre. E existe um reino que está sendo estabelecido. E um outro que será consumado com a vinda de Cristo, onde nós adentraremos nele. Um reino dourado, que nunca se acabará. Mas nesse reino só entrará aquele que for chamado por Deus para sair da incredulidade para a fé. Por isso, querido irmão, o tempo de Deus está se cumprindo. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e credes no Evangelho. Que esta noite a graça do Senhor, o Espírito do Senhor aplique esta palavra ao teu coração. E quem sabe esta noite você poderá estar sendo transportado do império das trevas para os braços, para o reino deste Senhor, que é muito maior do que este pequeno, limitado e miserável pecador rei chamado Salomão, que nós temos estudado sobre a sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar pelas nossas vidas, para que Deus aplique esta palavra aos nossos corações.